E aí galera, beleza? Bom, eu não fui desafiado, mas resolvi participar também do tal desafio Lançar a Palavra. Bom, vou ler 3 versículos do capítulo que eu gosto muito, que falou comigo durante essa semana, que é o de 1 Samuel 15, 10 a 23. Vamos lá então. O Senhor Deus falou com Samuel: Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou em voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo, e que depois tinha seguido para Gilgal. Samuel encontrou Saul e este cumprimentou dizendo: Que o Senhor Deus o abençoe, Samuel. Eu obedeci às ordens do Senhor. E Samuel perguntou: Então por que é que estou ouvindo o mugido de gado e o berro de ovelhas? Saul respondeu: Os meus soldados os tomaram dos amalequitas, pegaram os melhores ovelhas e o melhor gado para oferecer como sacrifício ao Senhor, o Senhor Deus de você. E destruímos completamente o resto. Espere, interrompeu Samuel. Eu vou lhe contar o que o Senhor Deus me disse a noite passada. Fale, disse Saul. Samuel continuou: Você pode até pensar que é uma pessoa sem importância, mas é o líder das tribos de Israel. O Senhor Deus o ungiu como rei do povo de Israel, e mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que você não obedeceu? Por que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada? Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Saí como ele me ordenou, trouxe o rei Agag e matei todos os amalequitas. Porém os meus soldados não mataram o melhor gado e as melhores ovelhas que estavam condenadas à destruição. Em vez disso, eles os trouxeram aqui para Gilgal, a fim de os oferecer como sacrifício ao Senhor, o Deus de você. Samuel respondeu: O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que lhe oferecer-lhe em sacrifícios melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Então, nesse capítulo aqui, não é o capítulo inteiro, mas essa parte aqui, Deus fala na linguagem de hoje, né? Apesar de qualquer linguagem, mas enfim. Saul é rejeitado como rei. Eu achei interessante esse título, porque Saul ele foi o primeiro rei de Israel, antes eram os profetas. Ele foi, o povo estava pedindo um rei, e Deus concedeu. Deus foi lá, ungiu através do profeta Samuel, Deus ungiu Saul. Saul era um cara, vamos dizer assim, não era um cara famoso na época. Ele era de uma pequena tribo, a menor que tinha em Israel. Bom, voltando ao nosso contexto aqui. No começo do capítulo, ele fala sobre uma guerra. Bom, quem sabe, lá em Israel eles viviam em guerras. E Deus, nessa guerra contra o povo dos amalequitas, Deus ordena que Saul acabe com tudo. Mulheres, crianças, animais, tudo. Com tudo e com todos. Porém, Saul não mata o rei e fica tudo que era bom. Ele e os soldados dele, os gados, os pertences eles tiraram. Só matou o povo e ficaram com o que era bom do povo. Deus, então, no começo do capítulo, no versículo 10, Deus então fala com Samuel. Fala revelando que Saul tinha o desobedecido. Samuel, então, por sua vez, vai em busca de Saul. E fica sabendo que Saul construiu um monumento lá numa cidade, se não me engano, Gilgal Carmelo. Fica sabendo que ele construiu um monumento para si próprio. Saul, aí ele vai lá e encontra Saul. E Saul age normalmente, eu fiz o que Deus mandou, né? Mas Samuel escuta o barulho do gado. Mas o que é esse barulho de animais aí? Falou, não, com meus soldados a gente pegou que era bom e tal. Samuel então relembra, mas pro final aqui, relembra que Saul foi ungido rei pelo próprio Senhor e fala que o Senhor falou com ele e revela que o Saul desobedeceu as ordens do Senhor, seja lá no versículo 18 e 19. E mandou que você fosse e destruísse os amalequitas, essa gente má, e disse para você lutar até acabar com eles. Então por que você não obedeceu? Por que você teve pressa de ficar com as coisas do inimigo, fazendo assim uma coisa que para Deus é errada?
E Saul depois ele ainda se faz desentendido no versículo 20. Mas eu obedeci a Deus, o Senhor, respondeu Saul. Então, dessa passagem, a gente pode trazer duas lições que eu dei uma estudada aqui. Desobediência e orgulho. Primeiro, desobediência é pecado, vamos dizer assim. Porque obedecer é a coisa certa. Não podemos simplesmente fazer o que queremos ou achamos que é certo. Como exemplo de Saul, ele achou que ele tinha o controle da situação e fez sua própria vontade, certo? Ele desobedeceu a Deus, falando, não, agora eu fui ungido, eu sou o rei, eu mando aqui. Fez o que achou que era certo e depois Deus revela que não, ele desobedeceu. Então, quando Deus, através de sua palavra, de seus mandamentos, ele ordena que a gente faz o que ele quer, a gente acha que a gente pode fazer a nossa própria vontade, ou a gente acha que pode fazer o contrário do que Deus mandou. Deus mandou uma coisa, eu vou lá e faço outra. Ou a gente acha que não é capaz. Mas o negócio é confiar, obedecer, porque ele sabe qual é os planos dele. E segundo é o orgulho. Bom, lá no versículo 12, já como eu comentei, Saul ele construiu seu próprio monumento. Porém, ele foi esquecido que ele veio de uma origem humilde. Ele foi escolhido da menor tribo que tinha de Israel. E como ele achou que agora com sua função como rei, isso subiu na cabeça dele. Então ele se achou, falou, não, sou o bambambam, fui lá e construí um monumento. Mas a própria Bíblia fala, eu até separei aqui, em Mateus 5, 5:5. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Ou seja, fala sobre a humildade, que a gente tem que ser humilde. Isso está na palavra do Senhor. E também Salmos 37, versículo 11. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. E voltando lá em Samuel, Deus fala que o próprio orgulho é pecado, como é pecado a idolatria. Então, cara, ser obediente, ser humilde, são as palavras-chave que eu quero deixar para vocês hoje. Pois assim manda a palavra do Senhor, esses são os mandamentos de Deus que estão na sua palavra. E acredite, a sua recompensa será eterna. Cara, se você não consegue, eu sei, eu falo pra mim, não é fácil. Mas ora, Senhor, ora e peça ajuda pra Ele que Ele dará. Então, é isso, galera. Espero que tenham entendido aí, tipo, nesse pequeno resumo de 7 minutos, né? 7, 8 minutos. E os meus amigos desafiados são os desafiados a ler uma palavra, uma passagem bíblica, comentar e postar no Face. Então, os meus amigos desafiados são Paula, Natan, o Ariel, a Abigail quando ela puder e a Rebeca. Abraços, galera. Deus abençoe.